Olá, meus amigos, minhas amigas. Paulo Reis aqui falando a você mais uma vez, dos nossos canais aí, Ouvir a Voz de Deus, tá? E quão bom a gente poder realmente ouvir a voz de Deus. Bom, hoje eu não poderia deixar de trazer um recadinho especial aqui para você, que tem nos prestigiado bastante aí. Tínhamos programado aqui uma entrevista especial aqui com uma psicóloga sobre depressão, ansiedade, tá? Tivemos que remarcar, tá? Mas vai sair, promessa é dívida, vai sair sem problema nenhum, tá? Mas avisaremos com antecedência aqui, colocaremos um aviso para que você saiba exatamente quando será, ok? Bom, mais uma vez também agradecendo a todas as pessoas aí que têm nos auxiliado, que têm nos prestigiado, que têm comentado as nossas publicações, que têm curtido nossas publicações, tá? E isso só serve para nos incentivar cada vez mais, né? A seguir em frente, a fazer o trabalho que a gente propôs a fazer aqui, né? Um trabalho dentro da obra de Deus, logicamente. Bom, vou mencionar aqui algumas pessoas, não são todas, tá? São algumas pessoas aqui que fizeram comentários e tem tantas outras que comentaram, tantas outras que curtiram, tantas outras que assistiram, não falaram nada, enfim. Então a nossa gratidão é igual a todos, ok? A todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. Então aqui, mencionamos aqui a nossa amiga gaúcha, ou cariúcha, né? Josemara Brizola, né? Lá do Rio de Janeiro, gaúcha no Rio, que tem nos prestigiado sempre aí. Altiva Freitas, que é de Santa Catarina, também tem nos auxiliado. Maria Lúcia, lá de Recife, então, quer dizer, todo o Brasil aí prestigiando. Maria Célia, de Londrina, tá? Eva Silva e Eva Fagundes, não tenho aqui a cidade, né? Mas é importante, né? Independente de onde estarem também nos prestigiando, tá? Rosângela Lima, também não peguei a cidade, né? Não peguei o estado, muito obrigado pelo seu auxílio. Lenilda Jesus, mesmo, tá? Sem dúvida nenhuma. Temos aqui a Carla Rebeca, que é a nossa parceira aqui, que nos auxilia no canal também, tá? Lá de Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Que tem sido de grande ajuda, sem dúvida. A Vilma de Souza aqui do Rio Grande do Sul mesmo, né? Uruguaiana, tá? Grande abraço aí também, Vilma. Também temos a Analice também, não tem a cidade, mas tem nos prestigiado também, muito obrigado por isso, tá? A Marta Araújo, que é lá de Bragança Paulista, São Paulo. Mais uma pessoa de São Paulo, né? Nos auxiliando aqui. A Gileuda Oliveira, não consegui a cidade aqui também, mas fica o nosso agradecimento. Tá? A Graça Torres também está sempre nos prestigiando, lá do Rio de Janeiro, né? Nossa amiga carioca. E muitas outras pessoas que, lógico que nós formos mencionar aqui todas ao mesmo tempo, o vídeo vai ficar bem longo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Importante que as pessoas estejam gostando, que o trabalho que a gente tenha feito venha a surtir efeito, venha as pessoas gostarem e, acima de tudo, não somente gostarem, eles sejam úteis, tá? No momento que a gente abre a palavra de Deus, logicamente vai ser útil. A palavra de Deus mostrando como ela é, sem inventar, tá? Deixar a Bíblia se responder. Então esse é o nosso objetivo. Bom, temos aqui um tema, chegamos agora há poucos instantes, encerrou-se mais uma semana, tá? Encerrou-se o dia de sábado, exatamente. Mas como não chegou meia-noite? Sim, exatamente, não chegou a meia-noite, porém o sábado já se encerrou e já estamos no domingo. Biblicamente estamos já num novo dia. Tá? Esse é um tema que a gente pode até falar uma outra ocasião, mas biblicamente o dia acaba ao pôr do sol, e ao pôr do sol, consequentemente, começa outro dia. Então agora já passamos do pôr do sol, então já estamos no domingo, ok? Bom, o que eu gostaria de trazer para você aqui é um pouquinho justamente sobre a questão sábado, tá? Inclusive, esta semana foi bastante falado no material de estudos aqui que a gente tem, que estuda semanalmente, e gostaria de fazer breves considerações, porque
hoje nós falarmos sobre sábado, o dia de descanso, parece que fica meio fora de contexto, né? Porque é tão comum falar que domingo, né, é o dia de descanso, enfim, o dia de adoração, de ir à igreja, enfim. Isso, lógico, teve um momento em que foi alterado. Logicamente, não vamos entrar nesse mérito agora, porque não queremos nos aprofundar tanto, o nosso tempo aqui vai ser limitado, mas outro dia falaremos com certeza disso, tá? Mas o sábado hoje, é lógico, né, é caracterizado mais pelo povo adventista, né? Eu, inclusive, sou adventista sem problema nenhum, nunca escondi isso e não tem por que esconder, né? Mas o sábado não foi feito por causa de adventista, não foi feito por causa de judeu, inclusive, que é outra questão. Mas é coisa dos judeus. Não, não é coisa de judeu, não. Tá? Então eu só colocaria para você aqui, bom, primeiro, o sábado hoje para nós é uma verdadeira bênção, sim. Tá? Porque é um dia que a gente para, tá? Com os nossos afazeres normais, tá? Paramos com os nossos afazeres que são de nosso interesse. Não quer dizer que vamos parar, então não vamos fazer nada, vamos ficar em casa, dormindo. Não, não é isso. Tá? Mas é um dia de tratarmos dos interesses do nosso Criador, do Senhor desse dia, que é o nosso grandioso Deus. Tá? Inclusive eu não vou ler aqui, mas anote aí, leia na sua Bíblia, Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, versos 13 e 14. Não vou nem mencionar, vou deixar que você leia e você tire ali as suas conclusões também. Mas vamos ver aqui, que se eu disse que não é coisa de adventista nem de judeu, vamos ver só um pouquinho da sua origem rapidamente. Rapidamente. Por quê? Livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Tá? Livro de Gênesis está falando ali, no primeiro capítulo, justamente sobre a criação de todas as coisas. Então ali não existia adventista, ali não existia judeu, certo? E toda a população que existia ali no início era quem? Adão e Eva, nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Então diz que Deus é que criou todas as coisas. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3, que nos fala aqui o seguinte, ó. Assim, pois, vamos clarear um pouquinho mais aqui. Assim, pois, tendo... Muito obrigado. Olha aí, a parte técnica aqui nos ajudando. Tá? Assim, pois, foram criados os céus e a terra e todo o seu exército, tá? Ou seja, todas as coisas. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Tá? E, verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Tá? Então nós vemos aqui o seguinte, lá na criação que foi instituído o dia de sábado, pelo menos para nós seres humanos, tá? Porque o último item da criação, que foi no 6º dia, foi justamente o ser humano, Adão e Eva. Tá? E no 7º dia, então, Deus descansou e com certeza teve uma confraternização muito bonita com a obra-prima da sua criação, que foram Adão e Eva. Tá? E aí você pode até fazer algumas conjecturas, né? Mas por que Deus descansou se Deus não cansa? Adão e Eva também não estavam cansados porque eles acabaram de ser criados perfeitos e nós hoje só cansamos em função do pecado e ali não existia pecado. Tá? Mas justamente Deus ali descansou para nos dar o exemplo, porque sabia que eu e você precisaríamos desse descanso. E quando eu falo em descanso aqui, não estou falando somente do descanso físico, que nós precisamos sim. Você já observou quando chega a sexta-feira você está esgotado fisicamente? Pois bem, o manual do Criador nos diz isso, que nós temos que 6 dias fazer a nossa obra, mas o 7º é dia do Senhor, é o sábado que Deus santificou. Tá? E, então, a nossa parte física já pede isso, mas o descanso também é psicológico, é emocional, é espiritual. Com certeza.
porque é um dia que não é para tratarmos realmente dos nossos próprios interesses. Se não é para tratar dos nossos interesses, é tratar dos interesses do nosso Senhor. Tá? Fazer as obras dele. E para nós sim é um refrigério fazer a obra de Deus, com certeza. Bom, aí nós temos depois, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 8, que diz que o 7º dia é justamente o sábado. Okay? Aliás, o único dia da semana que levou o nome foi o 7º dia, ou seja, o sábado. E Êxodo capítulo 20 está justamente a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Tá? E aqui só um parêntese rápido também, porque infelizmente muitos irmãos cristãos evangélicos afirmam que a lei foi abolida. Isso não é uma verdade, na realidade é uma confusão que é feita. Tá? Que a lei foi cravada na cruz quando Jesus morreu na cruz. Sim, quando Jesus morreu na cruz, teve uma lei que foi abolida, sim, mas não a lei dos 10 mandamentos. Mas foi uma lei chamada lei cerimonial, que determinava como deveriam ser feitas as cerimônias de sacrifício que representavam o Jesus, né, como o cordeiro que era sacrificado. E no momento que Jesus morreu na cruz, não havia mais necessidade de sacrifício. Consequentemente, não havia mais necessidade de todas aqueles rituais de sacrifício de cordeiro representando a morte de Jesus. Consequentemente, todas as indicações de como isso deveria ser feito também não eram mais necessários. Tá? Não havia mais necessidade. Bom, outro fato, que a lei dos 10 mandamentos, que foram dadas em tábuas de pedras, né, lá para Moisés, também é chamada lei dos judeus, que era só para os judeus. Gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Lá no Éden, quando Adão e Eva foram tentados, ou melhor, quando Eva foi tentada, que Adão depois acabou caindo, né, pela sugestão de Eva, o que aconteceu ali? O inimigo utilizou a palavra de Deus, ou seja, utilizou o que Deus havia dito, mudou um pouquinho para causar confusão, para enganar Eva. Então hoje existem também muitas coisas que são deturpadas, que são mudadas engenhosamente para criar confusão, sim, também, e para enganar. Que o objetivo do inimigo lá naquele momento, que era representado pela serpente, era a perdição de Eva e a perdição de Adão. Tá? E hoje ele continua interessado na minha e na tua perdição. Isso é uma realidade que você tem que estar atento. Tá? Então, para começar, não pense pela cabeça dos outros, pense pela sua cabeça, estude a palavra de Deus, deixe a Bíblia se interpretar, deixe a Bíblia se responder e tire as suas conclusões, logicamente buscando sempre o auxílio do Espírito Santo para que lhe dê luz sobre o assunto. Às vezes é necessário, sim, que uma pessoa também possa explicar. Tá? E eu até sou muito feliz que eu tive a possibilidade de explicar para muitas pessoas. Tá? Mas é o Espírito Santo que vai trabalhar na cabeça da pessoa e que vai mostrar realmente a verdade, que vai fazer entender e vai fazer as mudanças. Aí o trabalho aí não é meu. Então, assim como aconteceu com Eva, acontece hoje também. Então, a lei ali dos 10 mandamentos não tem nada a ver com a lei dos judeus. Não era exclusivamente para os judeus. E aí vamos esclarecer um pouquinho aqui. A lei dos 10 mandamentos representa o caráter de Deus, representa a vontade de Deus, ok? Portanto, se representa o caráter de Deus, a vontade de Deus, gente, a lei não passou a existir ali quando foi dada para Moisés no Sinai, não. Ou seja, ela sempre existiu. Porque se representa o caráter de um Deus eterno, a lei também é eterna. Isso é importante que nós venhamos entender. Tá? É só nós utilizarmos aqui um pensamento lógico. Ok? Tá? E Deus deu a lei naquele momento ali. Você sabe por quê? Vamos lembrar um pouquinho a história daquele povo que estava ali? Ou seja, o contexto que aconteceu isso? Foi lá no deserto, Monte Sinai. Tá? Estava ali aquela multidão que foi tirada, o povo de Deus foi tirada da escravidão do Egito. Povo esse que ficou anos e anos escravizados no Egito, que acabou assimilando a cultura egípcia, inclusive a religião e os costumes egípcios. Então seria uma criança grande e rebelde que precisava ser reeducada. Então Deus deu de maneira escrita, escreveu com seu próprio dedo, então não tem nada a ver de lei dos judeus,
Tá? Nós estudamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Deus inspirou homens e mulheres a escrever o que está escrito na Bíblia, mas a lei é tão importante que ele não inspirou ninguém a escrever, ele escreveu com seu próprio dedo. Êxodo capítulo 31, verso 18, você pode verificar ali que realmente ele escreveu com seu próprio dedo. Tamanha importância, ok? Então aquele povo precisava ser reeducado novamente, certo? Então havia necessidade de começar pelo básico, pelo principal, que era a lei de Deus. Então por isso foi dado naquele momento ali. Não que ela não existia antes. Eu volto a frisar, ela sempre existiu, porque ela representa o caráter de Deus. Representa também o amor de Deus. E se Deus é eterno, consequentemente a sua lei também é eterna. Aí tem outros pontos que a gente não vai poder se aprofundar agora. Ah, mas a lei não salva, realmente não salva. Mas tem o seu trabalho também no processo de salvação. Porque ela vai nos mostrar onde é que nós precisamos mudar. Tá? E no momento que nós reconhecemos que nós precisamos mudar, nós vamos sentir a necessidade de um Salvador. Alguém que pode nos mudar. Alguém que pode fazer a diferença para nós. Certo? Então, ela tem, inclusive, a lei é posta ali como sendo um aio. Alguém que cuida, alguém que aproxima. Então ela tem esse poder também. Tá? De nos indicar um Salvador. De mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador. Tem pelo menos mais 2 versos que eu gostaria de ler para você aqui, tá? Para que você não seja enganado, que não tenha confusão na sua mente, que você possa pensar pela sua cabeça e, assim, melhorar, quem sabe, a possibilidade de você realmente conhecer a verdade, tá? E não ser enrolado, não ser enganado, como Eva foi, que acabou pecando, e as consequências nós estamos sofrendo, vivenciando e sofrendo agora. Tá? Primeira passagem é no livro de Tito, capítulo 1, verso 14, que nos fala aqui o seguinte. Ó. Vou pegar aqui, fica mais fácil para mim ler. Ó. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Gente, 2 coisas aqui importantes. Primeiro, vamos pegar a parte final. Não dar ouvidos a mandamentos de homens desviados da verdade. Isso vem colaborar com o que eu já disse para você. Pense pela sua cabeça. Tá? Não é porque determinado líder religioso, seja quem for, seja qual for a igreja, enfim, fala que tem que ser verdade. Não. Você tem que ter a certeza que é verdade se você tiver a possibilidade de comprovar que realmente esteja de acordo. Tá? Não é simplesmente, ela está na Bíblia. Não, tem que ver se está na Bíblia e está de acordo com o texto, com o contexto. Que não haja contradições também. Tá? Então o assunto é bem interessante, bem aprofundado. Tá? E aí, nessa parte de não se envolver, não dar ouvidos a mandamentos de homens desviados da verdade, é importante também o seguinte, seguir um conselho que a própria Bíblia nos fala também ali, que nos alerta, que diz que pelos seus frutos os conhecereis. Aí você vai ver a vida de quem está falando. Tá? Se realmente ela está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com realmente o que ele prega. Certo? Uma vez que não esteja, como podemos dar credibilidade a tais pensamentos, ou a tais ideias? Tá? Então, estou falando isso não é para criticar ninguém, mas estou preocupado que você realmente conheça a palavra de Deus, conheça a verdade como ela é. Segundo ponto, vamos pegar aqui do início do verso, tá? Onde diz aqui, para não dar ouvidos a fábulas judaicas. Tá? O que seriam essas fábulas judaicas? Ok? Tá? Já que nós falamos aqui do sábado, vamos pegar realmente as fábulas judaicas sobre o sábado. Tá? Fábulas são histórias, são mitos. Tá? E vamos entender o seguinte, os judeus aqui tinham sim os 10 mandamentos. Até foi um povo escolhido de Deus por muito tempo. Tá? Por muito tempo. Isso foi até o ano 34 depois de Cristo, para você ter uma ideia. Tá? A partir dali deixou de ser o povo escolhido de Deus. Então tinha acesso sim à palavra de Deus. Aconteceu. Deixou de ser o povo de Deus por quê? Porque não cumpriu aquilo que Deus queria, que era de ser luz, que era de ser influência para os demais povos. No entanto, em vez de fazer isso, se fecharam em si, tá?
tá? E acharam que a salvação era exclusiva para eles. Inclusive a palavra de Deus, eu diria, foi deturpada. Sim, deturpada. Por quê? Pegando especificamente a questão do mandamento do sábado, o que muitos judeus fizeram? Que Deus deu ali a sua lei, deu as suas orientações. No entanto, os líderes religiosos judeus, nós poderíamos dizer dessa forma, agregaram ali tantas e tantas regrinhas e normas que não tinha nada a ver com o mandamento. Eram coisas até absurdas e ao mesmo tempo engenhosas, tá? De maneira que tornaram o mandamento do sábado, com as regrinhas que inventaram, pesado, complicado, difícil. E aí nós vemos o seguinte, isso explica muita coisa. Quando Jesus esteve aqui na Terra, vivendo como ser humano e convivendo ali com os judeus, o próprio Jesus, que é o Senhor do sábado, a Bíblia diz que ele é o Senhor do sábado, o próprio Jesus foi acusado pelos judeus de transgredir o sábado. Sabe por quê que Jesus foi acusado de transgredir o sábado? Porque Jesus veio observar o sábado conforme ele orientou, e não conforme as fábulas, as regrinhas que os judeus colocaram. Entende? E aí vem então as fábulas judaicas, as coisas absurdas, as regras excessivas que foram colocadas, que não tinha nada a ver com o mandamento de Deus. Nada a ver com o mandamento de Deus. Certo? Aí por isso ficou esse peso, né? Já chega ao ponto de o próprio Jesus, sendo o Senhor do sábado, ser acusado de transgredir o sábado. Veja só. Vê que rolo que o inimigo faz. Tá? Que rolo que o inimigo faz. Ou seja, as artimanhas que ele utiliza. Quer dizer, utilizou o próprio povo que deveria ser exemplo, que deveria ser luz, para complicar. Né? Para enrolar no sentido até mesmo de comprometer a salvação. Inclusive, um dos porquês de Jesus ter sido acusado de transgredir o sábado, sabe por quê? Porque algumas vezes, inclusive, ele efetuou curas no sábado. Exatamente. Tá? Então, efetuar curas no sábado, Jesus foi acusado de transgredir o sábado. Mas peraí, qual foi a obra que Jesus veio fazer? Não foi uma obra de resgate? Não foi uma obra para salvar vidas? E tenha certeza, quando Jesus curava uma pessoa, tá? Ele não estava só curando a sua enfermidade física, mas ele estava curando também a sua enfermidade espiritual. Ele estava ali também renovando espiritualmente a pessoa. Então sim, Jesus se preocupava que as pessoas tivessem um estilo de vida melhor, saudável, sim, mas Jesus também queria a salvação das pessoas. Então não tinha nada de errado Jesus curar no sábado. Ele estava preservando a vida, ele estava salvando. E a salvação, sim, é o trabalho de Jesus. Sim, esse trabalho ele fez. Sim, esse trabalho eu e você devemos fazer também. Cuidar dos interesses dele e não dos nossos particulares. Outro verso que nós podemos mencionar, aliás, até antes de passar para o outro verso, é o seguinte, um detalhe interessante, tá? Qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão de Jesus? Bom, se José, que foi quem educou, quem criou Jesus, era carpinteiro, nós vamos chegar à conclusão que Jesus também aprendeu o ofício da carpintaria. E aí, alguém viu Jesus no sábado lá, trabalhando na carpintaria? Com certeza não. Com certeza não. Tá? Ou seja, um dia para não cuidar dos nossos próprios interesses, mas cuidar dos interesses do nosso Deus. E temos que tomar todo o cuidado, pedir toda a orientação de Deus para não sermos enrolados a esse respeito. Tá? Para não deturparem a nossa visão. Certo? Porque no momento que deturpa a nossa visão, tá? Tira a nossa visão da verdade, a nossa salvação está sendo comprometida. Então, outro verso que eu gostaria de ler com você, vamos pegar aqui também, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Tá? Deixa eu encontrar aqui, rapidamente. 2 Pedro,
Vamos aqui para o livro, 2 Pedro, encontramos aqui, lá no Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, versículo 16. Quer ver o que nos fala aqui? Verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então aqui, nós vemos o quê? Seus discípulos testificando que o que eles ensinavam não era baseado em fábulas engenhosamente fabricadas, tá? Mas não, eles estão testificando que eles puderam presenciar, vivenciar, e olha o privilégio que eles tiveram diretamente de Jesus. Então eles sabiam o que estavam falando, eles conviveram com Jesus, conviveram realmente com o Senhor do sábado, conviveram com o meu e o teu Salvador. Então, meus amigos, encerrando aqui, o que eu posso dizer para você, para começar bem a semana, seja referente ao assunto que falamos hoje, que é a questão do sábado, ou seja, qualquer outro tema bíblico, a responsabilidade da tua salvação é sua e de mais ninguém. Você é responsável pela sua salvação ou perdição. Então, se a responsabilidade é sua, eu volto a repetir, não pense pela cabeça de ninguém. Não pense pela minha cabeça. Não pense pela cabeça do teu líder religioso, seja qual for a igreja, qual for a religião, tá? Seja qual for o título do líder religioso, não. Pense pela sua cabeça, porque a responsabilidade é sua. E aí sabe o que você tem que fazer também? Lógico, como eu já falei, muitas vezes você precisa de auxílio de alguém para lhe explicar. Mas tem que ser uma explicação convincente, coerente e aqui. Assim diz o Senhor. Palavra de Deus. Então você tem que buscar fervorosamente o auxílio do Espírito Santo. Porque ele diz o seguinte, portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? E o Espírito Santo te guia a toda a verdade. Então, se você for uma pessoa sincera, que realmente queira conhecer a palavra de Deus, não somente o tema sobre o sábado, mas todos os temas bíblicos, tá? Tem tantas coisas importantes e essenciais para a nossa salvação que você precisa saber. Então, busque o auxílio do Espírito Santo, busque o auxílio de alguém que possa lhe fazer isso. E aqui está a base, aqui está o GPS, o guia da salvação, aqui está o mapa da salvação. Então não pode fugir daqui, não pode fugir daqui. Então esse é o recadinho que eu tinha para você hoje. Eu espero que você entenda, que você aceite, que sirva justamente para despertar você. Eu não estou aqui para criticar a sua igreja, não estou aqui para criticar a sua fé, mas eu estou aqui para te alertar que a responsabilidade da tua salvação é tua e que o guia está aqui. E te alertar o seguinte, muito do que está escrito aqui já foi deturpado pelo inimigo, tá? Então a melhor fonte é justamente que deixar que ela se interprete, que ela se responda, tá? E aí sim, você vai poder tomar uma decisão segura, ok? Sempre levando um contexto da Bíblia, porque ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Consequentemente, Deus é o autor da Bíblia. E Deus não muda, ele não se contradiz. Então, os ensinos que tem aqui não podem, em hipótese alguma, entrar em contradição. No momento que você encontrar alguma contradição, é porque alguma coisa foi deturpada. E não permita que isso aconteça. Mais uma vez eu digo, pense pela sua cabeça, porque a responsabilidade da tua salvação é tua. Assim como da minha, é minha. Então, se você se salvar ou se perder, que a responsabilidade seja sua, não de outra pessoa. Ok? Que você tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus e que assim, tá, você possa receber as bênçãos de Deus, receber a orientação de Deus, tá? E que Ele possa fazer a diferença na tua vida, para que você possa fazer a diferença na vida de alguém. Combinado então? Até o nosso próximo encontro. Certo?